E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Muito boa noite. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre necessidade energética, taxa metabólica basal, quantas calorias o seu corpo precisa para manter o peso, para perder, para ganhar peso. E para isso eu vou precisar entrar em alguns conceitos teóricos, mas eu vou deixar exemplos aqui, tá? Vou mostrar algumas imagens para você no decorrer do vídeo. Vou falar, ó, agora é a hora da imagem mostrando tal cálculo. E aí vocês vão poder colocar isso em prática na vida de vocês. Porque eu só falar aqui números e mais números, fórmulas e mais fórmulas, fica muito difícil, né? E aí, no vídeo, quando aparecer a imagem, dá um printzinho para você poder ver depois. Eu vou deixar as fórmulas na descrição também. Existem alguns sites, algumas calculadoras online que fazem o cálculo da nossa necessidade energética, quanto que a gente precisa para emagrecer, para manter o peso e ganhar massa, tá? Eu vou citar aqui duas. A mais famosa de todas é a TDE Calculator, é uma estimativa, tá? Que ela vai fazer das calorias que você precisa para o objetivo que você pretende. E aí, através do seu peso, da sua idade, da sua altura, do seu nível de atividade, do seu gênero, ela vai calcular aí essas calorias. A divisão de macronutrientes é algo um pouco mais complexo, mas nesse vídeo aqui a gente também vai estar entrando, tá? É uma questão individual, tem pessoas que respondem melhor a carboidratos, outras pessoas a gordura, alguns indivíduos precisam mais de proteína, outros nem tanto, e nós iremos falar sobre tudo isso aqui. Uma outra calculadora online muito boa é de um youtuber chamado Gorgonoid, eu não sei se vocês conhecem, mas eu deixo aqui a recomendação. Ele tem um canal no YouTube, só você pesquisar Gorgonoid, que você vai achar o canal dele. E no site dele também tem essa calculadora, onde a gente pode fazer os cálculos da necessidade de calorias e de energia que precisamos para alcançar o corpo que almejamos. Mas Alexandre, se eu quiser fazer isso sozinho, quiser fazer isso no lápis, existem fórmulas? Sim, tem várias, tá? E eu vou passar aqui a que eu mais gosto. Tem diversas outras para indivíduos obesos, com sobrepeso, algumas pessoas que são atletas, né? Aí os cálculos podem ser diferentes e variar. Mas uma que é bem conceituada dentro da área da nutrição é a fórmula de Harris-Benedict, que a gente pega o peso, a altura e a idade para homens e mulheres e calculamos aí as calorias que essas pessoas, os indivíduos precisam. E eu vou passar a formulazinha aqui de Harris-Benedict para vocês. Pode ficar um pouquinho maçante, tá? Mas eu vou deixar a imagem com a fórmula certinha para quem quiser tirar o print e fazer aí depois. Maravilha. Na descrição também vai estar essa fórmula. E vamos lá. O homem, ele vai fazer o seguinte cálculo. Ele vai pegar o número 66 e vai somar 13,8 multiplicado pelo peso dele. Isso entre parênteses, tá? E aí, ele vai somar a 5 multiplicado pela altura, também entre parênteses. E aí, ele vai subtrair por 6,8 multiplicado pela idade. Feito isso, você vai conseguir encontrar, caso seja homem, né, a sua necessidade de calorias para manter o seu corpo, o seu metabolismo funcionando normalmente. Isso chama-se taxa metabólica basal. E ela não corresponde ao quanto de calorias você precisa ingerir necessariamente, tá? Isso é só o que você precisa para manter o seu organismo funcionando em perfeitas condições. E aí, para a gente encontrar realmente a necessidade energética, teremos que multiplicar pelo fator de atividade física, que vai depender se você é sedentário, se você é uma pessoa mais ativa, se você tem práticas leves ou moderadas de atividade física. E aí, para encontrar quanto você realmente gasta, você vai precisar multiplicar por alguns coeficientes, tá? De atividade. Se você for sedentário, vai multiplicar por 1,2. Se você tiver uma atividade leve,
vai multiplicar por 1,375. E o que é leve e o que é sedentário? Sedentário é se você só trabalha ou estuda o dia inteiro, não faz nenhuma atividade física. Atividade leve é quando você pratica de 1 a 3 vezes exercícios na semana. E beleza, multiplicou por 1,2 se for sedentário e 1,375 se for uma pessoa que faz atividade leve. Caso você já seja um pouco mais ativo e faça aí de 3 a 5 vezes na semana, para você o cálculo é melhor, você gasta mais, você pode consumir mais calorias. E aí você vai multiplicar por 1,55. Esse vai ser o coeficiente de atividade moderada. Com o seu valor em mãos, você irá diminuir entre 350 a 500 calorias para perder peso e deverá aumentar entre 350 a 500 calorias para ganho de massa muscular. Lembrando que isso é uma estimativa, tá? Com o passar do tempo, a melhor alternativa é ir abaixando ou aumentando as calorias progressivamente, até um limite onde você não fique num déficit ou superávit muito agressivo. A partir de 1.000 calorias de déficit ou superávit já é considerado agressivo. E para emagrecer, a gente precisa cortar mais calorias, tá? Do que a gente precisa aumentar quando a gente vai ganhar massa muscular. Alguns estudos mostram que acima de 10% ali na faixa de superávit calórico, eles não são bem aproveitados, tá? Você vai ganhar mais gordura do que ganhar músculo necessariamente. Então, se você ficar aumentando sempre as calorias para conseguir ganhar massa, não necessariamente isso vai acontecer, tá? Consequentemente, você vai ganhar gordura. E aí, maravilha, você achou a sua necessidade calórica diária e ela precisará ser dividida entre os 3 grupos de alimentos, que é proteína, carboidrato e gordura. Cada um dos macronutrientes fornece ao seu corpo uma certa quantidade de energia, que geralmente é medida em calorias, na maioria das vezes, tá? Não precisa se preocupar com outras formas, não. Essa é a convencional. E cada grama de proteína tem 4 calorias, assim como cada grama de carboidrato também tem 4 calorias. Já a gordura, ela contém 9 calorias. Às vezes, você pode ouvir que o álcool também é um nutriente, mas na verdade, ele é aquele nutriente ali que é vazio. O seu corpo não absorve o álcool. Porém, ele tem sim energia. E o que é isso? A gente já aprendeu. Caloria. Ele tem 7 calorias por grama. Para emagrecer, você vai precisar aí de ficar em déficit, comer menos calorias do que gasta, e para ganhar peso você vai precisar ficar em um superávit calórico, vai precisar comer mais do que se gasta. Para você entender melhor como isso funciona na prática, considere o exemplo a seguir como modelo. Suponhamos que meu gasto energético total seja de 2.900 calorias e eu preciso consumir, em média, 2.600 calorias para perder peso, que é 300 calorias a menos do que eu gasto. E para ganhar peso, eu preciso consumir 3.200 calorias. A mesma quantidade de calorias a menos é a quantidade de calorias a mais, 300 calorias, tá? E uma boa divisão de macronutrientes para perda de peso é de mais ou menos 41% de carboidrato, 28% de proteína e 31% de gordura, o que gira em torno de mais ou menos 3 gramas de carboidrato por quilograma corporal, 2 gramas de proteína por quilograma corporal e 1 grama de gordura por quilograma corporal. Isso é melhor de entender do que as porcentagens, tá? Porque, porcentagem você vai ter que ficar calculando aí, né? É mais fácil você pensar, 3 gramas para carbo, 2 gramas para proteína e 1 grama para gordura. E uma boa divisão para ganho de peso, ficar fortão, é de 50 a 55% de carboidrato, 20 a 25% de proteína e 20% de gordura, o que dá em torno de 4 gramas a 5 gramas de carbo por quilo e 2 gramas de proteína por quilo, talvez um pouquinho menos,
e 0,8 gramas de gordura por quilo também. Quando a gente ganha massa, a gente precisa de mais carboidrato, tá? Por quê? Os carboidratos eles têm um efeito poupador de proteína, ou seja, eles vão garantir que as proteínas cumpram com as funções vitais que elas exercem no nosso corpo. Você não precisa de tantas proteínas para ganhar massa por conta desse efeito poupador dos carboidratos. Eles serão o mais importante nutriente ali na hora de você ganhar peso, tá? De você construir massa muscular. As gorduras, o consumo é bem mínimo, porque se você comer gordura demais, você também vai ganhar gordura demais. E proteínas na média ali, só para você conseguir ficar de boa e nada de extravagante ou grandes quantidades. Quando a gente perde peso, é interessante comer mais proteína do que quando a gente está querendo ganhar, porque as proteínas vão fazer com que você mantenha a sua massa muscular ali mais conservada no momento em que você está perdendo peso e consumindo menos calorias do que você precisa. E quando o seu corpo entra em estado de alerta, ele vai recorrer a algumas das reservas, seja de gordura, de músculo ou então dos carboidratos, que são armazenados na forma de glicogênio muscular e hepático. E aí, para que você não consuma essa energia dos seus músculos, é interessante estar comendo um pouquinho a mais de proteína. Outra forma de você dividir os seus macronutrientes é da seguinte maneira. Você vai pegar entre 1,5 grama a 2,5 grama por quilo corporal e destinar para as proteínas. Nada mais nem menos que isso. Essa quantidade é boa e suficiente para quem pratica atividade física. Para as gorduras, você vai deixar de 0,6 a 1 grama por quilo corporal e destinar aí as gorduras. E para os carbos, você vai separar as calorias restantes, tá? As gramas que sobrarem vai ficar para os carbos. Eu fiz alguns cálculos aqui nesse papelzinho, eu espero que dê para vocês entenderem. E aí eu separei 1,5 grama por quilo corporal de proteína e multipliquei por 90. Um indivíduo com 90 quilos entrou aqui nesse meu exemplo, mas você vai multiplicar pelo seu peso, tá? Por quantos quilos você está no momento. E aí eu achei 135 gramas. 1 grama de proteína tem 4 calorias, eu quero saber quantas calorias tem 135 gramas. Aí eu vou multiplicar 135 por 4, eu achei 540 calorias. Para as gorduras, eu destinei 0,6 gramas desse macronutriente, e aí eu vou multiplicar pelo peso, né, que é 90, e eu achei aqui 54 gramas de gordura. Se 1 grama de gordura tem 9 calorias, quanto que vão ter 54? Aí eu multipliquei 54 por 9 calorias, e aí eu encontrei 480, tá? Beleza. Somando essas duas calorias das gorduras e das proteínas, eu vou achar o restante que será destinado para os carboidratos. Vai dar aí, ó, deixa eu ver, 1026 calorias. Tá vendo aqui? 1026. Eu citei para vocês no exemplo que eu, para emagrecer, precisaria de 2.600 calorias, tá? Vamos supor que esse cara aqui também precisa de 2.600 calorias, porque o meu peso é mais ou menos esse, e aí tá. Numa dieta de 2.600 calorias, de 2.600 para 1.026, restam o quê? 1.000 calorias e 600 mais ou menos, né? Então eu coloquei aqui 1.600 dividido pela quantidade de calorias por grama que o carboidrato tem, que é 4. E aí eu achei quantas gramas que eu vou precisar comer de carboidrato. 1.600 dividido por 4 dá 400 gramas. E aí essa ficou a divisão da minha dieta de 2.600 calorias. 400 gramas de carboidrato, 135 gramas de proteína e mais ou menos aí 54 gramas de gordura. Isso é apenas uma hipótese, tá? Esse número aqui de proteína está um pouquinho baixo, o número de gordura também, e o de carbo está mais elevado. Você deverá fazer como achar melhor. Eu separei 1,5 grama para as proteínas e 0,6 para as gorduras, mas aí o carboidrato ficou muito alto. Talvez esse não seja a melhor estratégia. E você pode pegar qualquer um
desses valores aqui, tá? Entre eles, 1,5 gramas a 2,5 para as proteínas, 0,6 a 1 grama para as gorduras e fazer a divisão aí dos seus macros. Valeu? Entenderam? Eu espero que sim, porque é bem simples, tá? Só não é fácil. Você precisa colocar a mãozinha no lápis e fazer uns cálculozinhos para encontrar a melhor divisão para você. Fechou? Caramba, eu tava aqui editando e lembrei de uma coisa. Tá, Alexandre, você me falou de divisão de macronutrientes, como achar minhas calorias diárias, mas você não falou onde que eu vou registrar isso tudo. E é muito importante, tá? A gente rastrear quanto que a gente está comendo e o que nós estamos comendo. Existem alguns aplicativos para ajudar nisso. São eles: Fat Secret, MyFitnessPal e Samsung Health. Esses três são os mais famosos. Eu uso o Samsung Health e o MyFitnessPal. Gosto muito. Eu coloco lá tudo que eu como no dia. Atualmente eu não estou fazendo isso. Eu venho fazendo alimentação intuitiva. Mas durante 4 anos eu registrava tudo que eu comia, tá? Quanto que eu comia, o que eu comia. E aí eu achava a divisão ali dos macros certinho no meu dia. Pô, eu comi tanto de carboidrato, tanto de gordura e tanto de proteína. Vale você fazer isso. Hoje, nesse momento de quarentena, como o foco e a minha prioridade não tem sido o corpo, né? Porque, pô, tô impossibilitado de ir na academia, eu tô fazendo tô seguindo uma dieta saudável, uma alimentação balanceada, mas o meu físico nessa hora não é o mais importante de todos. Então eu meio que tirei um pouco o pé do acelerador, não estou registrando os meus alimentos nos aplicativos, mas é muito importante, tá? É muito bacana que você faça isso, até para criar um melhor relacionamento com a comida, ter uma noção e um domínio ali do que você está comendo. Não existe a divisão perfeita ou a divisão correta de macronutrientes. Também não existe divisão para perda de peso ou ganho de massa muscular, tá? Dos macros. Sabemos que 2 gramas de proteína ali já é suficiente para você manter a sua massa muscular ou ganhar massa muscular. Em dietas para perda de peso, às vezes essa quantidade aumenta um pouquinho mais. E nós estamos falando aqui para indivíduos que treinam, tá? Aquelas pessoas que não fazem atividade física, elas não precisam consumir tanta proteína assim, até mesmo para emagrecer. A necessidade delas é um pouco menor. Por quê? Porque a pessoa que treina tem mais massa muscular que quem não treina, então por isso ela precisa consumir um pouquinho mais de proteína. Mas, gente, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com a individualidade biológica, e com o tempo você vai fazendo experiências e descobrirá qual que é a melhor divisão para o seu corpo e os seus objetivos. Se você responde melhor a carboidrato ou a gordura, se você precisa controlar um pouco mais do tanto de carbo que você consome, ou se você precisa controlar um pouco mais do tanto de gordura, se aquela quantidade ali de proteína tá bacana para você manter a sua massa, tá? E tem algumas pessoas que não se dão bem com carboidrato, né? E precisaria de uma dieta mais alta em gorduras, e vice-versa. Outras pessoas vão se dar melhor com dietas altas em carboidrato e mais baixas em gordura. Vale aí você fazer teste, tá? Nutrição é erro e acerto. Tentativa e erro, tá? Você vai errar algumas vezes até encontrar a melhor forma aí de lidar com o seu corpo. Falou? Por esse vídeo é isso. Eu espero ter ajudado, que não tenha ficado tão confuso, porque foram muitos números, né? Mas se você é uma pessoa que está realmente interessada em evoluir, em aprender um pouco mais sobre nutrição, tenho certeza que você vai pegar um post-itzinho, vai pegar um lápis e vai fazer as anotações do que eu falei hoje, tá? Deixe o seu like e um comentário sobre ideias para próximos vídeos, algumas dicas que vocês querem receber, o que você acha que eu posso falar aqui, tá? Que vai te ajudar, se você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade com relação à nutrição e dieta. Fechou? É nóis! Não se esqueça de inscrever-se no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui. E tamo junto demais. Valeu, falou, fui!